Bom dia! Olá, vocês como vão? Hoje será o encerramento da semana da recolocação profissional. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. O tema de hoje é como fazer contato com o recrutador. E hoje terá a participação especial de uma gestora de pessoas, ela trabalha com RH, o nome dela é Renata, ela também é analista comportamental e ela vai nos ajudar aqui respondendo algumas perguntas que a gente tem a respeito deste tema. E eu já queria entrar com vocês fazendo uma breve revisão do conteúdo. Desde segunda-feira, nós colocamos aqui intenso conteúdo a respeito de recolocação profissional. Tanto a respeito da sua energia corporal, do seu comportamento, até questões técnicas também, que foram questões a respeito de currículo, entrevista online. Então, confere lá nos destaques que você vai poder fazer o acompanhamento completo dessa semana. E aproveitando também, vai aqui no aviãozinho, envie essa live agora para um amigo seu que está em busca de recolocação profissional, que está precisando também de ver esse conteúdo. Então, no primeiro dia nós falamos a respeito do seu comportamento, como que você pode melhorar o seu dia a dia para poder estar com uma alta energia para ir em busca da sua vaga, né? Da vaga perfeita para você. No segundo dia nós falamos por que você não é convidado para fazer entrevista de trabalho. No terceiro dia nós falamos questões técnicas a respeito de currículo. Nós falamos a respeito de entrevistas no quarto dia. No quinto dia foi entrevista online e hoje eu estou só aguardando a Renata chegar para a gente falar como entrar em contato com o recrutador. Ou seja, eu já enviei esse currículo, já fui chamado para entrevista. E agora, como que eu vou saber se eu fui aprovado, se eu fui reprovado nesta oportunidade? Como que eu vou saber isso? Então vamos chegando, aguardando a Renata entrar. Olá, Renata! Bom dia! Tudo bem? Bom dia. Como que Tudo bem? vocês E você estão? vai? Tô bem, graças a Deus. Sábado, né? O sábado mais tranquilo, então tá tudo bem, tô em casa, né? Tava até conversando aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Todo mundo em casa, eu falei, tem cachorro aqui, eu falei, só faltava. Mas acontece, né, gente? É o online. Se tiver algum cachorrinho aí latindo, algum barulhinho, é que a gente tá aqui, tá em casa. Tá certo. Você me ouve bem, Renata? Estou escutando bem, escutando, tá? A imagem tá boa também. É para você também? Tá me vendo certinho? Tá me escutando? Sim, te ouço bem, te vejo bem. Eu queria que você se apresentasse. Então, Paula, meu nome é Renata, Renata Silva, você até me apresentou já, né? Eu trabalho com RH já há muitos anos. Eu sou formada em gestão de pessoas e tenho pós-graduação em liderança, gestão de pessoas e direito trabalhista. E assim, atualmente eu não trabalho tão diretamente com o RH, né? Com o departamento pessoal e essas questões trabalhistas. Eu trabalho, na verdade, numa empresa com a parte mais burocrática, mais voltada para o departamento pessoal, e o meu pessoal, assim, nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook também, aí eu falo mais sobre desenvolvimento de pessoas, mas a gente tem experiência, onde eu trabalho com recrutamento e seleção, inclusive agora a gente teve a experiência do recrutamento e seleção online, né? Mas eu trabalho com isso também. Aliás, recrutamento e seleção, processo seletivo é uma das coisas que eu mais gosto dentro do RH. E aí, acompanhando aqui a semana da recolocação profissional com você, eu vi os temas, achei super legal a questão do currículo que você postou, tem bastante dúvida a respeito disso. É engraçado, porque até na família eu recebo bastante mensagem de pessoas da família, sabe? Ai, pode isso, pode aquilo, o que que eu faço aqui? Eu achei bem interessante o seu post, as lives que você fez, porque são dúvidas que às vezes aqui no momento, igual hoje, sábado de manhã, talvez não apareça tanta gente na live para saber dessa informação. Mas é uma live que você, tendo ela aí no seu perfil, as pessoas podem consultar, né? As pessoas podem depois, mais para frente, no dia que precisar,
estando salvo aí, a pessoa pode vir consultar para pegar as informações, assim como os posts que você colocou sobre currículo, sobre... Hoje a gente vai conversar sobre a questão do contato com o entrevistador, né? E outras coisas que você chegou a falar, até de como a pessoa se comportar, né? Principalmente na entrevista online, que agora o online foi o que eu acabei de falar para você. Às vezes a gente está aqui, minha cachorrinha late, é uma criança que brinca, que passa correndo, balança. Eu assisti algumas lives nesse período aí da pandemia, que o celular da pessoa caía, sabe? Assim, e acontece, não é uma coisa, meu Deus, coitada. Não, acontece, né? Pode ser que eu converse com você aqui, passa uma criança correndo, minha filha, o cachorro bate aqui, balança e derruba o celular. E isso acontece nos processos seletivos também, nos processos seletivos E online. eu já vou introduzir esse assunto, então, Renata, com você. Suponhamos, eu já enviei meu currículo para as vagas, né? Eu já fui convidada para a entrevista. E agora, como que eu vou fazer para saber se eu fui aprovada? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para você. Durante a entrevista, você acha, assim, na sua opinião, dá para sondar o recrutador, perguntar para ele como que você acha que a gente pode fazer? Durante a entrevista, assim, tá na fase da entrevista, né? E a Isso, pessoa fez a entrevista, mas ela não sabe se ela passou ou não. isso. No primeiro ponto, assim, no primeiro lugar, eu acho que é importante o recrutador já conversar isso no momento da entrevista, já deixar claro ali, né? Ó, eu vou dar um retorno para você, se vai ser por ligação ou se vai ser por e-mail, e colocar mais ou menos o dia. Às vezes, eu acho como, com as experiências que eu já tive de recrutamento lá onde eu trabalho, eu não acho muito interessante você dar uma data para a pessoa. Falar assim, ó, dia 5 eu vou te dar uma resposta. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer várias coisas dentro da empresa que te impeçam e você não consegue dar esse retorno no dia combinado. Então a gente sempre coloca assim, ó, fica de olho nos e-mails, que até tal dia você vai ter a resposta. Você não coloca uma data definida, mas você fala para a pessoa, ó, dentro de 5 dias úteis, né, você vai ter uma resposta. Então, o primeiro ponto, eu acho que parte do próprio entrevistador, de dar esse retorno. Mas, se acontecer de você dar esse retorno, e mesmo assim você não conseguir, que não seria o ideal, mas você não conseguir dar um retorno para os candidatos dentro do prazo que você conversou na entrevista e tudo, eu acho interessante sim a pessoa que participou do processo, ela, claro que ela guarda o prazo que foi conversado, aí depois ela pode entrar em contato. Ou pelo telefone, que a própria empresa já entrou em contato com ela, ou mesmo por e-mail, que hoje em dia é muito por e-mail, né? Então, às vezes a pessoa mandou um e-mail chamando para entrevista, você tem aquele contato, aí você pode enviar uma pergunta perguntando, ó, deu prazo, tal, aconteceu alguma coisa, por quê? Porque pode ser que ela já deu o retorno, mas foi para o lixo eletrônico do e-mail, pode ser que tenha ido para spam. Lá onde eu trabalho, as mensagens de e-mail vai muito para spam. E às vezes a pessoa não percebe. Então é bom esse contato para o recrutador poder falar, não, nós já demos o retorno, né? Dá uma olhadinha no seu lixo, dá uma olhadinha no spam para conferir. Entendi. Então, suponhamos que o recrutador não entrou em contato com o candidato, já passou aqueles dias, você acredita que ele pode, que é ético, então, ele entrar em contato com esse recrutador, falar, oi, tudo bem, né? Você entrar em contato, como que foi? Como que foi? Você já encerrou seu processo seletivo? Já teve uma pessoa selecionada? Você acha que isso é ético e é usual, que isso pode acontecer, então, né? Então, Paulo, eu acho assim, até depois eu quero ouvir sua opinião sobre isso também. Mas eu acho que sim, desde que a pessoa tenha bom senso. Com Por certeza. quê, né? Porque assim, primeiro parte do recrutador novamente. A gente está lidando com pessoas que estão em busca de uma vaga, muitas vezes pessoas desempregadas, pessoas que estão assim super ansiosos para conseguir um emprego. Então, assim, primeiro ponto, vamos partir daí. A gente está lidando com um ser humano cheio de anseios, cheio de preocupações. Então, assim, da nossa parte, vamos tentar cumprir os prazos, cumprir o que foi combinado. Aí vem a parte da pessoa que está precisando do emprego. Ela tem que ter o bom senso, porque o que já aconteceu
comigo e ficou muito chato. A gente deu um retorno para a pessoa, ó, dentro de 5 dias úteis a gente vai dar um retorno sobre essa fase do processo, né? Independente de qual fase esteja. O que acontece? A pessoa nem esperou o prazo vencer e fica ligando. Fica ligando na empresa, fica mandando e-mail, porque a pessoa acha que dessa forma ela está sendo vista, que a gente não vai esquecer dela, ela não para pensar um pouquinho que talvez nessa insistência, que talvez essa afobação pode prejudicar ao invés de ajudar. Porque vai ser aquela pessoa sem bom senso, né? Que fica tipo, ó, eu tô aqui o tempo todo. A gente sabe que todos precisam, a gente sabe que se a pessoa tá ali precisando atrás de uma vaga, é porque ela tá precisando de um emprego. Mas, assim, pelo menos o prazo estipulado pelo recrutador, pela empresa, precisa ser respeitado. Agora, eu concordo que, se passou o prazo, você entrar em contato pelo menos uma vez, sabe? Você mandar um e-mail perguntando, oh, aconteceu algum problema? Vocês deram retorno? Será que eu não recebi? Ou entrar em contato por ligação mesmo com a empresa. Eu não vejo problema nenhum, desde que haja esse bom senso das duas partes. E você? Eu também. Eu sou da opinião seguinte, eu acho que o silêncio, ele é um tipo de resposta, né? Então, quando acontece, eu enquanto uma candidata, eu quando não recebo um retorno do recrutador, olha, até que dia que vai o processo seletivo, a pessoa fala, daqui 7 dias a gente dá o retorno. Passou os 7 dias, o recrutador não me deu retorno, eu subentendo que eu não fui selecionada. Então, eu me comporto dessa forma enquanto candidata. Mas, enquanto recrutadora, eu tenho uma outra forma de comportar. Porque funciona assim, se eu faço uma entrevista para esse candidato e informo para ele, dentro de 7 dias no máximo, eu entro em contato com você pelo sim ou pelo não. Se você foi selecionado, eu vou te ligar e vou falar com você. Se você não for selecionado, pelo menos um WhatsApp, um e-mail, eu vou te enviar para que você saiba que você não foi selecionado. Então, se caso acontece de eu ser a recrutadora, eu informo o prazo e aí eu entro em contato com aqueles candidatos que realmente não foram selecionados e eu já descarto para que eles também se tranquilizem e não fiquem naquela ansiedade. E quando acontece, porque já aconteceu muito, muito mesmo, de o candidato selecionado, o escolhido, não dar certo para aquela vaga. Então, o que eu faço? Eu deixo pelo menos uns 3 currículos de candidatos tão bons quanto, né? Então, uns 2, 3 currículos de candidatos reserva. Porque hoje o mercado de trabalho tem muita gente boa disponível. Então, o que eu faço? Eu entrevistei, sei lá, 10 candidatos e eu já descartei 8 candidatos, 5 candidatos eu descartei, escolhi um e tenho 3 candidatos na reserva. Então, eu dou uma segurada. Eu espero até que esse candidato escolhido seja realmente registrado na carteira dele. E se esse processo levar um pouco mais de 7 dias, levar aí uns 10 dias, então eu ainda não dou retorno negativo para esses candidatos que estavam na reserva. Então, quando eles entram em contato comigo, falam, e aí, Paula, você falou que ia me ligar dentro de 7 dias, me mandar um e-mail, um WhatsApp, você não me ligou? Aí eu falo para eles, a gente teve uma pessoa selecionada, mas ainda está em processo de recrutamento. Não foi finalizada a vaga, até mais ou menos daqui uns 3, 5 dias. Se a vaga for fechada com esse candidato selecionado, eu vou te ligar dando um feedback negativo. Mas eu ainda estou considerando o seu perfil. Então, de repente, se o recrutador não liga para você, que é um candidato, você também pode pensar isso. Ele tem alguém já que ele selecionou, mas o meu currículo é um currículo reserva, né? Então, se você quiser ligar, eu acho ético. Se você quiser esperar mais um pouquinho além daquele prazo, eu também acho que é válido, porque de repente o seu currículo é tão bom quanto. E se aquele candidato não der certo para aquela vaga, porque pode acontecer um monte de coisas. Pode acontecer que ele não tenha os documentos que a gente vai pedir para contratação. Isso já aconteceu muito. A gente precisava do Pode ser que não passe no exame. Pode ser que não passe exame médico. Uma vez a gente pediu para uma candidata o título de eleitor, porque agora, hoje em dia, faz o registro sem título de eleitor. Mas na época não fazia registro em carteira sem título de eleitor. E a pessoa não tinha o título, e era época de eleição.
Então, o que aconteceu? Ela não pôde ocupar a vaga, não pôde ser registrada na carteira de trabalho, por não ter título de eleitor, não conseguir ir lá tirar o título, porque era época de eleição, era proibido tirar o título de eleitor. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com o candidato reserva, para poder que esse reserva assumisse essa vaga. Então, tem muitas coisas que podem acontecer. Então, de repente, você não foi selecionado de primeira. Mas se aquele candidato selecionado não conseguiu, ele pode ter arrumado outro emprego antes, ele pode estar participando de vários processos seletivos ao mesmo tempo e escolher por uma outra empresa que ofereça mais vantagens para ele, seja mais próxima da casa dele. Então, eu penso assim, né? Eu tenho esse pensamento que se você é um candidato e não o recrutador não entrou em contato com você dentro do prazo estipulado, você pode sim ligar para ele. Mas se vocês quiserem esperar aí uns 3, 5 dias a mais, também é interessante, porque vai que você é um candidato reserva, né? E aí eu queria te perguntar. Pode falar. Então, mas uma coisa que você falou que é interessante, que já aconteceu comigo, inclusive. No processo seletivo, o recrutador já fala assim: nós só vamos dar o retorno para quem for aprovado. Quem não for aprovado não vai ter nenhum retorno, até dia tal. Então, assim, até aquele dia eu ficava esperando. Passou daquele dia, se eu não recebi, eu já sei que o meu foi negativo, entendeu? Já aconteceu isso comigo. Eu, particularmente, eu não gosto muito disso. Eu prefiro dar o retorno se for positivo ou negativo. Então, assim, quem for, né? O que pode acontecer? A gente pode dividir assim, ó. Quem for receber o retorno negativo vai ser por e-mail. Quem for o retorno positivo, a gente vai ligar e vai conversar, né? Sim. Porque daí fica até mais prático. Se for muita gente, fica mais prático até pra gente que está trabalhando com isso, do que ter que ligar para cada um para falar. Fora que dá um retorno negativo por ligação, às vezes a pessoa do outro lado recebe de uma forma tão triste que até a gente fica abalado, né? Assim, dá uma sensação ruim. Mas o que acontece lá na prática, no meu trabalho, o que é? É o que você falou. Igualzinho. A gente tem uma pessoa aprovada e a gente tem 3 pessoas que fica para futuras oportunidades, né? Mesmo que não seja naquela vaga, mas um currículo muito bom, que talvez vai ter uma outra vaga ali já em andamento e que você fala, nossa, essa pessoa vai ser perfeita para essa vaga. Aí você já deixa ali o currículo guardadinho. O que acontece? Se a pessoa entrou em contato, falou, nossa, eu não recebi o retorno, fala assim, ó, tem uma pessoa que ela foi aprovada, só que o seu currículo está colocado aqui como uma futura possibilidade, né? Não só para essa vaga, nós gostamos muito do seu perfil e tal, então aguarda mais um pouco, porque essa pessoa, ela acabou de entrar, pode ser que ela nem fique, então a gente também dá na hora da conversa em si, não no retorno formal, mas se a pessoa liga, se ela entra em contato, por isso que é interessante, depois de um tempo, igual você falou, entrar em contato, né? Sim. As pessoas precisam parar de achar que recrutador de vaga, de processo seletivo, é um deus. Porque, às vezes, as pessoas endeusam a gente, fica com medo de conversar, com medo de entrar em contato. Nós somos funcionários, quando é trabalhado numa empresa, igual a todos. E quando é autônomo, igual você, que oferece esse tipo de serviço, você é ser humano, você vai entender o outro lado também. É o que eu falei, precisa do bom senso. Aquela pessoa que fica te ligando o tempo todo, ela acaba incomodando, né? E tem uma coisa também que às vezes o candidato ele não entende. O que a gente está falando aqui? A gente está falando em relação a candidatos que enviaram currículo, participaram de uma entrevista, né? A gente não está falando daqueles outros 250 currículos, porque o processo seletivo, hoje em dia, você recebe no mínimo 200 currículos ali na sua caixa de e-mail, ali na sua... É muita coisa. Sim, é muito currículo. Então, a gente está falando aqui em relação a um candidato que participou já de uma entrevista. Agora, tem candidato que ele não consegue entender, que ele enviou o currículo e que ele não foi selecionado, ele não estava dentro dos pré-requisitos, ele não foi convidado para a entrevista. Esse candidato, se ele ficar ligando insistentemente, falando, eu quero um retorno, aí sim fica chato, porque eu vou imaginar assim, retorno do quê? Porque não é porque eu tenho uma vaga em aberto que eu vou ser obrigada a convidar 200 candidatos que não são aderentes
para o meu processo Sim. seletivo. Agora, se eu A gente já tiver está falando de uma fase mais, né, mais mais, avançada, assim, a gente já mais passou em algumas fases, né? É isso porque tem mesmo. gente que, eu entendo o que você está falando, tem gente que implica com o recrutador pelo simples fato dele nem ter sido triado nos currículos, né? Você pegou ali, fez uma triagem, e às vezes ele não tem o que foi pedido na vaga, mas ele bate o pé que ele tem que ser triado, porque, né? Aí realmente fica chato mesmo. Então é essa diferença que nós estamos falando aqui hoje. Hoje eu quero que vocês que estão assistindo essa aula gravada ou essa live aqui ao vivo com a gente, eu quero que vocês entendam que nós estamos falando de candidatos que já vieram uma vez na entrevista, tiveram um contato pessoal ou online conosco. Então nós vamos dar sim um retorno para essa pessoa. Agora, se você apenas enviou o currículo para aquele recrutador, ele recebeu, olhou o seu currículo e não achou compatível com a vaga, ele não viu essa aderência, então ele não vai conseguir dar resposta para 300, 500, 800 pessoas. Uma vez, faz muitos anos isso, eu morava em outro estado, eu morava em Porto Alegre. E aí eu fui participar de um processo seletivo como candidata, faz já bastante tempo, para uma empresa, e foi a respeito daquele site InfoJobs. E ali no InfoJobs você consegue ver quantos candidatos enviaram currículo. E lá em Porto Alegre, que é uma cidade muito grande, né, que é capital, eu vi que tinha sido enviado acima de 1.500 currículos. Então, quando eu fui para a entrevista, teve uma grande etapa primeiro, que era um auditório, tinha 50 lugares, essa foi a primeira etapa do processo seletivo. Tinha um auditório com 50 lugares, estava todos preenchidos praticamente, então tinha ali, foi uma super mega entrevista coletiva, eu nunca tinha tido assim, experiência com essa tamanha dimensão. Né? Eu já tinha participado de grandes processos seletivos enquanto candidata, de processos com 20 pessoas, 25 pessoas, mas eu achei muito assim, me chamou muita atenção. E aí, quando eu tive em outras etapas mais avançadas para aquela vaga, quando eu tive o contato ali frente a frente com a recrutadora, só nós duas, eu comentei isso com ela, eu falei assim, nossa, mas você teve mais de 1.500 currículos? Ela me respondeu, mas eles não tinham aderência. Os currículos aderentes foram aqueles 50 currículos que participaram daquela fase inicial de entrevista coletiva. Né? Então, você fica enviando seu currículo para tudo quanto é vaga, e aí você realmente não é chamado para entrevista. Isso daí também é muito triste. Uma outra pergunta para a gente não fugir aqui do nosso assunto, Rê, que eu queria te fazer, é a respeito do LinkedIn. O LinkedIn hoje, ele pode ser um aliado? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Ele pode ser aliado, sim. Eu acredito que eu conheço bastante pessoas que usam o LinkedIn e já receberam oportunidades de algumas vagas de emprego, ou pelo menos contato, né, com o pessoal da empresa através do LinkedIn. Eu, particularmente, eu coloco algumas informações lá, mas está bem desatualizado e eu não uso muito para esse fim. Até porque eu estou trabalhando, né? Mas assim, a pessoa que está trabalhando, mas está, né? Que almeja outros cargos, outras empresas, elas têm usado bastante o LinkedIn. Na minha opinião, é válido. É válido porque é uma rede social profissional, né? As pessoas têm usado bastante, as pessoas têm consultado bastante. Lá dá para você fazer um networking muito legal, porque você começa a conhecer pessoas de outra empresa, começa a conversar, e trocar figurinha, e trocar informação, então pode nascer bons contatos, né, do LinkedIn. Não só do LinkedIn, eu acredito hoje em dia que as redes sociais de forma geral, eu conheci você através do Instagram, eu conheci, tem a Dayana, tem uma amiga minha também que trabalha com desenvolvimento pessoal, eu conheci através do Instagram. Então, assim, vários contatos que eu tenho, que eu conheci através de Facebook, de Instagram, hoje em dia, né, esses contatos profissionais, que a gente acaba criando uma certa amizade, que você conversa de outras coisas, mas assim, que principalmente, inicialmente, o contato foi feito por conta da questão profissional. E é muito interessante. Então, assim, dentro do LinkedIn, você pode criar uma rede de contatos profissionais, assim, muito bom. Eu acredito que é super válido. Que é muito bom, sim, Paula. Qual que é a sua opinião sobre o LinkedIn?
Então, a minha opinião sobre o LinkedIn é a seguinte: eu uso o LinkedIn há muitos anos, mais de 10 anos aí eu uso o LinkedIn. Então, o que que eu penso? O LinkedIn ele é uma porta aberta para você, candidato, né? Para você que tem interesses em outras empresas, para você fazer uma vitrine ali do seu perfil profissional. Por vários motivos. Um é de graça. Outro, tudo que você posta é entregue para todo mundo que te aceita, né? Você envia um convite, a pessoa te aceita, logo aquilo aparece para ela. Então você vai fazendo uma propaganda profissional de você mesmo. Então eu sempre usei o LinkedIn e eu alimento ele diariamente. Tudo que eu posto ali no meu Instagram, eu posto lá e eu vou assim alimentando. E o que que eu sinto em relação a isso? Então, enquanto uma candidata, eu vou lá no meu LinkedIn e eu envio convite para um recrutador. Eu envio esse convite. Aí o que eu faço? Eu vou lá e falo um oi para ele por mensagem, comento na postagem dele que aquilo lá é interessante, que eu gostei, que isso daí você vai criando relacionamento com as pessoas. O que que eu acho inválido? Olha, uma coisa que eu não aprovo. Você vai lá na rede do LinkedIn, se cadastra, convida os recrutadores para te aceitarem, eles te aceitam e você começa a enviar seu currículo para eles. Olha, pega aí meu currículo e tudo. Isso daí eu já acho que é um aspecto negativo. Por quê? Porque eu, enquanto agora recrutadora, eu vou fazer o que com o currículo de um candidato? É óbvio que eu vou colocar esse currículo no meu banco de talentos. É óbvio que eu vou fazer isso. Mas se eu não tenho a vaga neste momento anunciada e nem aberta para aquele currículo, é só isso que eu vou fazer, poder fazer por esse candidato. Eu não vou mais poder fazer mais nada com ele. Então, ele acaba perdendo a chance de ter a interação com aquele recrutador e causar uma boa impressão, em vez de ficar enviando aquele currículo, panfletando, fazendo spam daquele currículo dele. Eu queria te perguntar se você tem mais alguma dica extra, alguma coisa que você queira falar para finalizar. O que que você gostaria de deixar aí para a gente poder encerrar esse assunto de contato com o recrutador, para esse candidato poder aliviar o coração? Deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz uma colinha. Coloquei até aqui a respeito da semana, né? Eu acho assim, para finalizar, eu acho assim que se a gente for falar de retorno, de processo seletivo, do contato em si, vale a pena tocar de novo nos assuntos que você já abordou na semana, né? Você tá com o currículo bem preparado, seja presencial ou seja online, você também estar bem preparado para a fase do processo, seja ela dinâmica, seja ela entrevista, né? Eu acho que tudo que você falou, tudo que você foi abordando durante a semana, as pessoas que vão assistir essa live, que estão em busca dessa recolocação profissional, elas têm que estar muito atentas, né? Elas têm que estar muito atentas às informações colocadas no currículo, à elaboração do próprio currículo em si, né? Não ficar aquela bagunça visual. Se for uma coisa entregue, como fala, digitado, porque hoje em dia também está tudo muito online, né? Você vai lá, preenche os seus dados ali da empresa e devolve. Olha lá o Gerson, Vitória. Bom dia, Vitória. A Mila, Milene. Então, e assim, eu achei, além de todos esses pontos, né? As mentiras que você colocou lá, né? As mentiras na fase da entrevista, tudo, a questão do online e tudo. Agora, o principal, eu acho que de tudo isso, da recolocação profissional, de você ver seu currículo, de você estar atento, vamos supor, se for online, né? Como que tá o cenário, como que eu tô. Esses dias eu fiz um processo online, é até legal, antes de finalizar, falar isso aqui para vocês. Então, assim, as câmeras ficam abertas, né? E aí, a recrutadora explicando como seria a dinâmica, uma das pessoas que estavam participando do processo, ela ficou parada, assim, prestando atenção, ela começou a dormir. Ela começou... Eu olhei, assim, era um homem, né? Eu olhei assim, eu falei... Não, primeiro eu achei que eu falei assim, não, travou a câmera, né? Eu acho que travou. Mas não travou. Ele ficou, ele foi ficando assim, ó, fechando o olho. Eu falei, meu Deus do céu!
Porque começa a dar desespero na gente. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, você vai participar de um processo, se você estiver cansado, descansa antes do processo. Toma um café, né? Vai, pega lá seu cafezinho, toma um cafezinho para dar um up, sei lá, faz alguma coisa assim. A vontade que me deu foi de parar e falar para ele: você quer ir lá lavar seu rosto, né? Tomar um ar. Por quê? Porque todo mundo começou a perceber e começou a incomodar. As pessoas foram divididas em grupo e o grupo acabou sendo prejudicado, né? Mas assim, aí tem aquele outro lado, gente, às vezes a pessoa tá super cansada, às vezes ela tá, né, sei lá, não tá dormindo porque tá procurando um emprego, tudo, mas são cuidados que vale a pena você ficar mais atento, né? Não só no processo online, porque no processo presencial também acontece muito isso, né? Da pessoa ficar lá prestando atenção, daqui a pouco a pessoa tá lá dormindo. Se na entrevista, se no processo ela já tá dormindo, você imagina depois que ela começar a trabalhar. Né, Paula? Ela passa uma imagem ruim dela, né? Eu até dei, É. no dos vídeos que eu fiz, eu até dei uma dica assim, as pessoas podem pensar, ai, que dica boba, mas eu pensei, não, para você elevar sua energia na hora do processo seletivo, bate palma, bate no seu rosto, sabe? Faz alguma coisa para você poder se encher de energia, para você ir lá com todo o seu gás, sorriso no rosto, para passar uma boa imagem, né? Porque a primeira impressão, ela é a que fica, ela é a que fica. O processo seletivo, a gente fala que é uma fotografia, né? É a fotografia que você tem. A gente está ali, a gente está fotografando tudo. E é aquilo que a gente vai levar na hora da decisão. Infelizmente, não tem como saber se a gente vai acertar ou não. A gente tenta ser o mais assertivo possível. Inclusive, usa muito da intuição também, né? A gente vai muito, além de todas as questões técnicas e profissionais, você vai muito pela intuição ali, pelo perfil de comportamentos e tal. E assim, Paulo, eu acho que o principal disso tudo é uma coisa que você falou essa semana, para fechar a conversa, assim, de tudo que a gente falou hoje sobre o contato, de tudo que você falou sobre a semana toda, é a questão da pessoa. Como que você falou a frase, assim, da pessoa se colocar nesse, eu estou desempregado. Exata. Né? Se colocar nesse papel de vítima, de não, sabe, assim, não emprego, desempregado, é uma palavra muito negativa. Para a gente tirar essa palavra do vocabulário, não falar mais e colocar essa visão, sabe? Desemprego não te define, sabe? Eu não sou um desempregado, eu não estou desempregado, eu apenas estou em busca de uma oportunidade. Isso daí eu acho que é muito importante para a pessoa já ter na mente, né? Aquele mentalidade para que ela consiga se dar bem, né? Porque a chance da gente no processo seletivo ela é muito pequena, é muito curto. Você fica ali uma hora só, em uma hora eu não consigo mostrar quem eu realmente sou, o profissional incrível que eu sou, a pessoa maravilhosa que eu sou, não consigo mostrar em uma hora. Então, se eu desperdiçar essa uma hora, é pior, né? É pior. Mas é isso, Renata. Você falou tudo, assim, eu acho que isso que você falou define toda a semana que você elaborou. E a frase é essa: o desemprego não me define. Eu sou uma pessoa que estou em busca, né, de uma oportunidade, né? E você agir. Não adianta só pensar e não tomar nenhuma atitude, né? Exato. Ai, Rê, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Queria que você encerrasse, então, deixando alguma mensagem para o pessoal. Agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ver posteriormente também essa aula. Então, pode ficar à vontade, pode encerrar. Se você quiser falar também mais alguma coisa a respeito do seu perfil. Gente, siga a Renata. Ela coloca muitas coisas respeito de análise comportamental, autoconhecimento, que eu acho que é algo muito importante para você participar de um processo seletivo, você se conhecer, saber falar dos seus defeitos, das suas qualidades, conhecer seu currículo. Então, siga a Renata, vale muito a pena. Renata, pode fazer seu encerramento também. Eu queria agradecer também a oportunidade da gente conversar, da gente trocar essas informações e passar esse conhecimento, passar algumas informações assim para que as pessoas vejam o nosso lado também, como recrutadores, né? E também porque a gente já esteve dos dois lados, né? Sim. Do lado de recrutador e do lado do candidato.
E assim, a pessoa tomar posse disso mesmo, gente. Para com a negatividade. Tudo começa aqui na cabeça. É claro que se você só ficar pensando positivo ou repetindo palavras positivas, nada vai adiantar. Você precisa agir, né? A sabedoria está na prática. Então, monta seu currículo, pega as dicas da Paula, procura as empresas, vai no LinkedIn, cria um perfil, vai em busca daquilo que você quer. Se você já está trabalhando atrás da vaga que você quer, se você não está trabalhando atrás de algum emprego, né? E também a rede de contatos é muito importante. Eu acho que uma dica boa, assim, um bônus aí, é a rede de contatos, né? Mantenha uma rede boa de contatos profissional para você poder não só conseguir emprego, mas para você ter, como fala, relacionamentos que possam te levar aí a oportunidades que você sonha, que você deseja. Ah, muito Obrigada, obrigada. obrigada a todos, obrigada, Paula, tá? Até a Muito, próxima, né? tá bom, muito obrigada. Um beijo enorme para você, viu? Um beijo a todos. Tchau.